Deixa eu ajustar. Pronto! Olá, pessoal! Hoje na nossa aula de história, nós vamos falar sobre memórias e história do bairro, assim como a preservação destes lugares. Nós vamos observar aqui algumas imagens de bairros e cidades e iremos perceber que ao longo do tempo algumas mudanças são ocorridas, mas que a sua história permanece ali viva. No nosso módulo, nas páginas 24 e 25, tem um relato de Bernardo Kucinski, ao qual ele conta algumas mudanças ocorridas em seu bairro na época em que ele era criança. Vamos ler comigo? Morávamos em chácaras ou em casas simples, porém com enormes quintais em que havia hortas, pomares e galinheiros. Catamos muita fruta no pé, cutucando a árvore com uma lata vazia amarrada na ponta de uma vara. Minha rua era de terra, larga e poeirenta, e tão despovoada que nem tinha nome, era a Rua 2. A maioria das casas ficava de um lado só. O outro era quase tomado por um eucaliptal e um enorme morro coberto de mato, com a clareira no topo, onde ficava nosso campo de futebol. A cada dia da semana, um vendedor percorria nossa rua tocando um sininho e apregoando sua mercadoria. Um dia era o peixeiro e nesse dia comíamos sardinha. No outro, o homem tocando os cabritos e nesse dia bebíamos leite de cabra. Depois, um entregador de gelo e assim por diante. A geladeira era uma caixa de madeira grossa. Enfiava-se o bloco de gelo lá dentro, junto com os alimentos a serem conservados. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando certo dia chegaram à Rua 2 muitos homens munidos de pás, picaretas e enxadões. Abriram um rasgo profundo num barranco e se puseram a desmanchar o morro. Atrás deles vieram dezenas de pequenas caçambas puxadas por burricos que levavam a terra para longe. Era um vai e vem incessante, divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro, ergueram uma vila com umas 30 casas de cada lado, todas iguais. Eram os anos 1940, época em que toda São Paulo construíram-se vilas. O desmonte do nosso morro significou o fim da minha infância e o começo da urbanização total da Água Fria. As construções nunca mais pararam e hoje o bairro é um emaranhado de sobrados e arranha-céus, onde mal se vê um palmo de terra. Os territórios da minha infância só existem agora na minha memória. O relato de Bernardo é bem interessante, porque ele conta as mudanças que ocorreram em seu bairro da época em que ele era criança. E assim, muitos bairros também acompanham essa trajetória marcada por mudanças. Mas o mais interessante é que ele fala que tudo isso ficou guardado na sua memória. Agora, vamos observar algumas imagens de bairros de cidades bastante conhecidos e que ocorreram mudanças significativas ao longo do tempo. Vou mostrar para vocês imagens da cidade de Salvador e da cidade de Cachoeira, duas cidades turísticas e que trazem muita história. As construções antigas trazem toda uma arquitetura própria, com grandes construções e bem diferentes do que nós vemos hoje, como essa imagem do Pelourinho. Altos, estreita as ruas
e grandes portas e janelas. Hoje percebemos todo esse pelourinho ganhar cor. Observem como essas imagens, esses lugares estão conservados mesmo com toda a história que ela carrega, mas trazendo os seus traços culturais. Praticamente todas as construções continuaram, foram conservadas, apenas foram restauradas. Já o elevador Lacerda, outro ponto turístico muito interessante e importante para a cidade de Salvador, assim como o Grande Farol da Barra, grande ponto turístico e de lindas praias que oferece para os grandes turistas que vão sempre visitar, assim como o Mercado Modelo, que é um grande mercado que apresenta variedade de artesanato da região. Já a cidade de Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, não é tão popularmente conhecida e nem visitada, mas carrega na sua essência grandes fatos históricos, assim como essa grande ponte que liga as cidades de Cachoeira e São Félix. Há várias maneiras de conhecer a história de uma cidade ou de um bairro. Pode visitar um museu, conversar com pessoas mais velhas ou observar fotografias ou até mesmo caminhar pelas ruas. Mas todas elas apresentam algum fato marcante na sua história. Por isso, na atividade de hoje, vocês terão a oportunidade de pesquisar com recursos de pessoas mais velhas ou até mesmo na internet, através de matérias ou jornais impressos da nossa cidade. Vocês vão pesquisar sobre a história do bairro onde vocês moram. Eu fico no aguardo do retorno das atividades. Um forte beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!